interessante, olha, começando aqui 8h25, então horário pontual das nossas lives de segunda, a gente pensou nisso como uma ideia, olha, 2025, se a gente for pegar o horário de 8h25, já é 2025, né, 2025. Então foi a grande proposta aí da gente fazer toda segunda-feira uma live sobre um assunto que é do RH generalistas, como a gente vai perceber aqui agora, mas que pode dar direcionamento para vocês. E o tema de hoje é falar sobre RH no sentido do treinamento como ferramenta estratégica dentro da área de recursos humanos. Eu já vou começar, porque essa live fica gravada, depois eu disponibilizo tanto na plataforma de vocês, como ela também fica disponível no meu YouTube. E então, já o pessoal vai chegando, às vezes não, mas também de toda forma fica gravado aqui, porque é um material que eu estou construindo para esclarecer, para trazer informação para vocês. Para quem não me conhece, então, sou Michele Godoy, sou professora, psicóloga e trabalho na área de recursos humanos há mais de 14 anos aí, como consultora, e dentro dessa perspectiva de treinamento, eu tenho sempre muito trabalho a fazer, tanto na empresa onde eu estou como consultora, quanto nas aulas, porque é algo que desperta muita atenção das pessoas, porque muita gente pensa que treinamento é algo feito ali pontualmente, né, só para suprir uma necessidade, e chega muito para mim quando a empresa é pequena, chega muito para mim assim, meus funcionários estão desmotivados, então eu quero fazer um treinamento de motivação, né, assim, eu acho muito engraçado, porque isso acaba contribuindo para que o treinamento seja uma coisa muito desconectada, né, da realidade mesmo das empresas, porque treinamento não pode ser uma coisa protocolar, assim, só para eu fazer, para constar e para criar um cronograma que eu tenho que cumprir. Não, o ideal é a gente pensar em treinamento como ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Então, a gente não pode pensar que treinamento é uma solução mágica, que vai motivar as pessoas de uma hora para outra, por melhor que seja o condutor daquele treinamento, ele pode até dar um gás, dar uma energia nas pessoas, mas o que pode acontecer muitas vezes é passar pouco tempo e aquilo perdeu o efeito. Então, a gente não tem uma transformação real, né? Fica fora da perspectiva do porquê que eu estou treinando. Eu estou treinando porque, será que motivação é um negócio para a gente treinar? Ou será que não seria uma estratégia de recursos humanos para melhorar o ambiente, melhorar relações, e daí sim eu tenho uma melhoria na motivação dos colaboradores? Então, não tem treinamento que solucione magicamente a desmotivação dos colaboradores. Esquece, isso não vai acontecer. Eu preciso pensar que treinamento tem que ser algo criado com diagnóstico. Michele, como assim? Eu preciso diagnosticar o que é que está acontecendo, ou qual é a lacuna, ou no RH a gente chama muito de gap, né? Qual é o gap que existe ali dentro, que me leva a pensar que aquele público ou aquela pessoa precise de um treinamento. Então, eu preciso ter ferramentas diagnósticas que me ajudam, que me auxiliam a entender em que momento, qual público treinar, qual a carga horária de treinamento e que tipo de treinamento eu vou oferecer. Porque existem treinamentos que são treinamentos técnicos, né? O colaborador precisa aprender a mexer numa ferramenta. Não, eu tenho um grupo aqui num determinado setor que precisa trabalhar um novo recurso que apareceu aqui na minha empresa. Minha empresa vai incorporar uma nova solução. Aí é um treinamento pontual, que exige uma solução rápida, mas que é muito técnica, né? Esse é um tipo de treinamento importante, que não necessariamente o RH conduz, ele pode estar buscando alguns profissionais, até mesmo dentro da empresa, para multiplicar esse conhecimento, ou então contratando pessoal técnico competente para fazer esse tipo de treinamento. Agora, existem muitos treinamentos que eu acho que é uma abertura muito grande para nós que somos consultores, inclusive conduzir, que são treinamentos comportamentais, né? Então, assim, é mudança de mentalidade, é mudança de concepção dentro da empresa. Por exemplo, você que está aí trabalhando com recrutamento e seleção, que é seu foco principal, quem é a sua equipe, né? Por exemplo, é uma equipe que está treinada para recrutar? Se não, você pode trabalhar um primeiro treinamento em cima de recrutamento e seleção. Qual recrutamento que vai atrair mais candidatos para a vaga? Porque, olha que interessante,
eu preciso cuidar. O que é o recrutamento? É o convite, não é? O recrutamento não é a seleção. O recrutamento é a chamada prévia que faz com que os candidatos potenciais para aquela minha vaga venham fazer parte dessa vaga. Eu não posso recrutar qualquer um. Eu não quero recrutar qualquer uma, não é qualquer pessoa que eu quero recrutar para a vaga. Eu quero a pessoa com as características, competências e experiência para aquela vaga. Então, a importância é entender que aquele recrutamento, ele tem a ver muito mais com a vaga do que somente com a chamada. E onde é que eu vou buscar? Onde é que eu vou encontrar esses candidatos? E aí a gente precisa, estrategicamente, também pensar nisso. Olha, onde é que eu vou divulgar essa vaga? Hoje em dia, a gente tem muita ferramenta no próprio LinkedIn, vagas.com, né, que ajudam a gente a recrutar as pessoas mais próximas daquela vaga, né, com um perfil mais próximo, mais aderente àquela vaga. Mas eu não sei, é o seu caso? A sua empresa tem essas ferramentas ou não? Você tem que fazer na raça mesmo? Como que é o seu caso, Keisiane? Bom, no meu caso, a gente usa o WhatsApp, Instagram, Facebook e o LinkedIn. E o LinkedIn. Então, na verdade, o que você precisa, às vezes, encontrar? Se a vaga é presencial, na maioria das vezes, ela é online? Presencial. Presencial. Então, qual que é uma estratégia que a gente pode buscar? Eu quero uma vaga para... Eu não sei qual é a sua empresa, né? Me ajuda aí para a gente poder pensar mais praticamente. É uma empresa de transportes. É uma empresa de transporte, excelente. Eu faço muito trabalho com empresa de transportes aqui na minha região. E aí, o que a gente precisa entender? Aonde que estão os locais onde eu vou encontrar esses motoristas, por exemplo? Porque não é qualquer motorista. É motorista carteira é motorista que às vezes já tem que ter algum treinamento, é um motorista que às vezes precisa carregar, né, alguma coisa, material que é corrosivo, que é material que é prejudicial à saúde. Então, não é qualquer motorista, ele precisa passar por um trâmite até de seleção, de avaliação psicológica, todo um cuidado que tem que ter. E aonde eu vou buscar esses profissionais? Então, às vezes, é importante levar para uma autoescola próxima, né? Para lugares onde você sabe que tem sindicato de motoristas, os sindicatos na cidade próxima. Por quê? Porque você vai acabar atraindo pessoas para aquelas vagas que são mais qualificadas. Então, o primeiro pensamento no recrutamento, e até treinar a equipe para isso, vamos fazer um recrutamento que atinja exatamente o público que a gente está buscando. Eu já fiz recrutamento em cidade pequena, por exemplo, que as pessoas não tinham muito acesso à rede social. Sabe onde é que a gente divulgou? Tem igreja que faz aqueles comunicados, né? A cada meio-dia, 6 horas. A gente comunicou com o padre da igreja e o resultado foi muito positivo, porque aí estava vindo as pessoas selecionadas para aquela vaga. Então, assim, é buscar quais são os locais-chave onde eu posso recrutar os melhores candidatos. Sim. E se a equipe for maior, treinar as pessoas para esse olhar. E aí, qual que é o meu outro olhar? Como que eu vou criar uma proposta chamativa? Porque, às vezes, uma chamada de texto não resolve, não chama atenção. Então, eu tenho que criar um bom cartaz, mas esse cartaz precisa ter o tempo da minha vaga. Qual o tempo que essa vaga vai ficar disponível, que eu vou estar recrutando? Né? Para aquele colaborador entrar para aquela vaga dentro do período que foi estabelecido. Até para a pessoa não achar depois que está sendo preterida por algum motivo. Não, você mandou o currículo dentro daquele prazo da vaga? Não mandou. Então, assim, para onde que vai mandar? Tempo que a vaga vai ficar aberta, né? Eu vou poder divulgar informações mais específicas sobre a vaga, inclusive salário, benefícios, porque às vezes isso pode ser um atrativo. Tudo isso eu tenho que colocar na minha vaga. A imagem que eu vou trazer para o meu anúncio de vaga, ela está atrativa também? Eu estou buscando ali uma foto de alguém dirigindo, feliz e tal, para minha empresa. Então, assim, elementos são primordiais para a gente fazer essa divulgação. Dominar ferramentas, hoje o Canva, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda demais a gente fazer um cartaz atrativo. Às vezes é um vídeo chamando, né? Às vezes é pegar um colaborador da empresa que já faz esse trabalho e fazer um videozinho com ele. Então, assim, é ser criativo nessa divulgação da vaga para a gente atrair pessoas que tenham afinidade com aquela vaga, né? Então, isso é o trabalho de recrutamento.
Depois a gente tem o passo da seleção. Seleção já é um trabalho maior, gigantesco até, porque aí é pegar daqueles currículos que eu vou triar, fazer a triagem daqueles currículos que eu tenho, basicamente, inicialmente, a competência necessária, a experiência necessária para aquela vaga, só que currículo aceita tudo, né? Papel aceita tudo bonitinho. Na hora que a gente vai avaliar, de fato, aquele candidato, aí que a gente percebe que não é tão bonito quanto o currículo apresentava. Às vezes a pessoa não tem exatamente aquela experiência, às vezes ela não tem aquela qualificação, às vezes é a carteira que está exigindo D, E, e a pessoa tem a B apenas. Então, a gente precisa entender como que é esse candidato. Sim. E aí, uma boa entrevista de seleção não garante a contratação do melhor candidato, porque a entrevista também ela é subjetiva. Né? Ou seja, se a pessoa for boa de comunicação, se ela for boa de lábia, ela acaba te convencendo que ela é um bom funcionário, mas será que é mesmo? Então, por exemplo, elementos de um processo seletivo, quanto mais candidatos eu tenho, mais eu posso incorporar ao meu processo seletivo de elementos como, por exemplo, uma dinâmica de grupo, uma prova situacional, um teste de conhecimento, né? Por exemplo, com norma de segurança, com norma de trânsito, você pode criar um testezinho, até na internet mesmo, para ir eliminando os candidatos que não têm a ver com a vaga. E aí, a avaliação psicológica, caso exista um psicólogo na empresa, também é importante, ou uma consultoria que faça esse trabalho, mas principalmente para quem está no RH, quem está trabalhando no RH, é não trazer toda essa responsabilidade para você. Por quê? Porque a gente não pode, enquanto funcionário de RH, analista, técnico, auxiliar, a gente não pode decidir por essa contratação. O RH é staff numa empresa. Staff significa que ele é apoio, ele é suporte para os outros setores. E aí, olha que interessante, se você traz a liderança direta daquela vaga, para estar decidindo com você sobre aquela contratação, aí sim, você faz toda a sua parte de RH e existe uma parte chamada entrevista técnica com o gestor. O RH geralmente seleciona os 3 melhores candidatos, porque o gestor também não vai selecionar tudo. Você precisa apresentar, dentre todos os que você recrutou e que você selecionou em todas as etapas, os 3 melhores candidatos para o gestor. Aqueles que você achar que está mais dentro do perfil da vaga. Uma vez que o gestor conversar com aqueles 3, é ele quem vai decidir. Por quê? Porque o RH não contrata, assim como o RH também não demite. Existe um texto muito bacana, que uma hora depois eu até compartilho, chama Gestão de Pessoas não é no RH. Por quê? Porque gestão de pessoas é com as lideranças. Sim. E o RH precisa treinar as lideranças para serem capazes de fazer uma boa entrevista, conduzir uma boa decisão, Inclusive, na hora de demitir, o funcionário sai pé da vida quando ele é desligado pelo RH. Por quê? Porque ele não teve a oportunidade de ser alinhado pela sua gestão imediata. Então, nosso trabalho no RH, Keisiane, é muito um trabalho de psicoeducação, que eu chamo, que a gente vai educando as pessoas para o que elas devem fazer. Porque muitas vezes é mais fácil para a liderança jogar e empurrar para o RH, passa lá no RH. Assim, não, conversa lá no RH, resolve lá no RH. E aí, não é que a gente vai falar um não bem grande no primeiro momento, não é esse o fundamento. Mas a gente vai educando a pessoa a falar, olha, vamos conversar aqui. A gente precisa aprender que a pessoa, o colaborador, ele não tem um contato direto com o RH todos os dias, em todos os momentos. O RH fica distante, não acompanha diretamente o desenrolar daquele indivíduo, o crescimento dentro da empresa, e muito menos as dificuldades que ele possa vir a ter no seu setor. Então, você precisa estar acompanhando mais diretamente, com ferramentas de avaliação de desempenho, com feedbacks pontuais, e aí você que vai conduzir também o desligamento desse funcionário, quando você já tentou 1, 2, 3 vezes e não deu resultado. Porque é muito mais fácil para os colaboradores empurrarem, e aí eles tendem a empurrar. Eu não sei se já aconteceu com você isso, Já aconteceu? Não nessa que eu tô, né? Essa que eu tô faz 2 dias mais ou menos que eu entrei, porque o que acontece? A gente, como agência, a gente não tinha contato com o funcionário direto. Era simplesmente o gestor chegava e mandava um e-mail, manda essa pessoa embora. E eu falava, gente, por que vai mandar o menino embora? O que ele fez?
a gente radastra, a gente não pode fazer nada, tem que mandar embora. Se o gestor pediu, eu falei, gente, mas não dá para dar um curso para o líder? Eu sempre pontuava muito isso, né? Tem como vocês fazerem uma apresentação ali mesmo, né? Criar ali um treinamento para a liderança mesmo, para verificar como que avalia o trabalho de um funcionário. Não é em 2 dias que você vai avaliar o trabalho do funcionário, é no máximo 15 dias, né? Que o funcionário se habituar ali. E eles, não, a gente é só agência, a gente só vai atender a demanda e se eles mandarem embora, a gente sai com desligamento. Então, acontecia muito isso lá. Pois é, e você tocou num ponto muito importante, treinamento de lideranças. Hoje em dia, as empresas, elas precisam muito de treinamento de desenvolvimento de líderes. Que não para muita gente, precisa treinar lideranças, porque os líderes chegam nesse lugar e não foram preparados para estar ali. Né? Geralmente, quem chega num cargo de liderança é alguém que se destacou pela sua competência técnica. Mas quando uma pessoa chega nesse lugar, ela tem que lidar com gente. E aí ela não tem preparo para lidar com pessoas. Por isso que eu falo que é gestão com pessoas. Você faz toda uma gestão junto com seus liderados, né? E despertar essa atenção dos líderes para esses comportamentos, uma boa comunicação. E aí são vários temas, entendeu? Que você pode trabalhar com treinamento. E assim, geralmente o que acontece com as empresas é essa pressão, né? Por treinar sem ter um diagnóstico prévio, e isso acaba não engajando as pessoas, ou seja, as pessoas chegam ali sem saber por que estão sendo treinadas, acaba acontecendo de treinamento, assim como reuniões, que poderiam ser apenas um e-mail ou informativo, que não agrega nada, né? Então as pessoas ficam ali com um monte de informação solta, não sabem no que vai ser útil para a sua função, ou no que ela vai ganhar com aquilo em termos de conhecimento, né? De agregar aquilo que ela já faz. Então, assim, começa a acontecer um monte de erros, uma série de erros que acaba impactando também no orçamento, porque é tempo de gente que poderia estar produzindo, né? São profissionais que às vezes são contratados, se paga por isso, e a pessoa acaba não agrega nada. Né? Então, assim, não sei se já aconteceu onde você trabalhava, mas acontece muito, em grande maioria das empresas. Quanto menor a empresa, quanto menos estruturada ela é em termos de gestão de pessoas, mais esses erros e essas falhas tendem a acontecer. Então, quando o profissional, e na área de RH é muito assim, é a gente que mostra o que é que tem que ser feito. Muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de todos os pontos que são importantes, desde o recrutamento, a seleção, o treinamento, a descrição e análise de cargos, né, a remuneração, como é que vai ser feito um plano de cargos e salários dentro da empresa. Porque numa empresa muito menorzinha se paga muito pelo pensamento assim, aquele funcionário é bom, vou dar um aumento para ele. Né? Aquele lá é gente boa, ele merece uma oportunidade aqui. Então, vão tomando decisões sem embasamento. Um dos motivos de eu ter sido desligada dessa agência foi exatamente isso. A minha coordenadora saiu, e no meu pensamento e da minha colega, que nós duas éramos assistentes ali também, de recrutamento e seleção, a gente pensou, bom, a nossa coordenadora saiu, vamos pegar nós duas, desenvolver, porque ela estava terminando a faculdade de psicologia, ela, na verdade, ela terminou, eu não terminei, estou terminando, esse é o último semestre da faculdade, e eles vão falar assim, vamos desenvolver, pensamos, né? Só que não, o dono da empresa falou assim, não, vou colocar esse meu amigo aqui, que eu conheço há muito tempo, ele vai liderar vocês, não entende nada de RH, não que isso seja, né, um empecilho, né, da pessoa não ser competente ou não, mas ali ele tinha 2 pessoas que já dominavam o processo e ele só tinha que desenvolver um pouco mais. Mas ele não quis, ele preferiu contratar um líder que, na primeira oportunidade que teve, me desligou, não sei por qual motivo, e aí, e tá seguindo assim, entendeu? Ele como líder, sem saber absolutamente nada sobre recrutamento e seleção. E muitas vezes, sem a própria gestão de pessoas, né? Às vezes não entende nada do processo de gestão de pessoas. Sim. E aí, realmente, o que vai impactar nisso, você vai poder ver daqui a pouco, né? Os resultados vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, porque uma contratação errada, lá na frente, o prejuízo é maior. Sim. Né? Então, assim, quando você tem o domínio das técnicas próprias para recrutar e para selecionar bem selecionado, você elimina a possibilidade de contratar gente errada. Não é que é 100% de certeza, não.
Mas ali 92... Só vai avaliar o trabalho da pessoa no dia a dia, né? E gente muda. Às vezes até a expectativa da pessoa quando entra numa empresa é uma, e aí depois ela está na empresa, ela entende como é que é a cultura daquela empresa, como que são os mecanismos mesmo, as relações, e fala, ixi, não é nada daquilo que eu queria, e ela se desmotiva. Então, por mais que seja um bom colaborador no primeiro momento, pode passar 3 meses e a pessoa está totalmente desmotivada e não servir para aquela vaga. Talvez, e aí, isso é importante, porque quando você está num processo de gestão de pessoas, você cuida também do desligamento. Por quê? Porque a entrevista de desligamento te traz subsídios, né? Ela te traz elementos que podem te ajudar a criar novos treinamentos ali, inclusive de liderança. Porque, olha, você foi desligada, você tem os seus motivos, né? O que você acha, como é que foi todo o processo que aconteceu com você. É uma única percepção. Ok? Vamos supor que tem alguém no RH que anotou essa sua percepção e alguns pontos que você indicou para ela que poderiam estar errados. E quando a pessoa está saindo, ela não tem nada a perder, ela fala mesmo, certo? Depois vem uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Aí, olha onde a mágica acontece. Se ali na quarta, quinta pessoa que foi desligada naquele mesmo setor, todas elas verbalizam coisas parecidas, eu tenho indícios de que o problema ou está, às vezes está no salário, às vezes está no benefício que a empresa não dá, às vezes está em falta de treinamento, às vezes está na liderança, né? Então, eu começo a identificar alguns pontos que são parte do diagnóstico de necessidade de treinamento, que a gente chama de DNT. Então, eu preciso levantar quais são as necessidades reais de treinamento dentro da minha empresa, para que esse treinamento possa surtir como uma ferramenta de fato estratégica, né? E aí, esses treinamentos têm que ser alinhados aos objetivos da empresa. O que a empresa quer? O que ela deseja ali no curto, no médio e no longo prazo? Uma das coisas que são importantíssimas para quem está na área de recursos humanos, e se você está entrando agora para uma empresa, eu acho que é importante você avaliar lá, é se a empresa já tem definidos uma missão, uma visão e os seus valores. Só que essa definição, essa declaração de missão, muitas vezes é um monte de palavra bonita, mas que ninguém incorpora. Quando faz sentido para mim. E, às vezes, a gente cria uma missão em conjunto com os outros colaboradores. É claro que quem criou a empresa, o idealizador, o dono daquela empresa, pensou numa ideia. Mas pode ser que aquela missão está muito mais conectada com o resultado financeiro da empresa, não conecta com as pessoas. Então, rever qual é a missão, a razão de ser daquela empresa, é um primeiro ponto para você criar um diferencial ali na sua proposta. Dá uma olhada em qual é a missão. A razão de ser, por que ela existe? E essa razão de ser, ela tem que se traduzir em algo que faça sentido para os colaboradores. Por quê? Porque isso aí tem que estar presente lá na seleção. Eu não vou selecionar alguém que está desconectado dessa missão, que não bebe dessa mesma fonte, né? E geralmente isso também é decisão de desligamento. A pessoa não está alinhada, conectada com essa missão. O que é a visão? A visão é o que a empresa quer ser. O que ela pretende ser a curto, médio e longo prazo? A visão, ela pode ser modificada com o tempo, né? Mas é através dessa visão, se a minha empresa quer crescer, quer faturar 5 vezes mais, 2 vezes mais, isso vai impactar na quantidade de colaboradores, no quanto eu tenho que treinar os meus colaboradores. Então, toda a estratégia parte da missão, visão e valores. Não é só palavrinhas bonitas para a gente ter ali no crachá ou ter no outdoor na porta da empresa. Não. Eu preciso entender a missão, essa visão de onde ela está, para onde ela vai, onde que ela quer chegar, porque todos os meus treinamentos vão ter que estar alinhados com isso. E os meus valores é aquilo que é inegociável para a empresa. Bom, se respeito é algo inegociável para a empresa, se ela colocou a palavra respeito ali, esse respeito ele tem que ser conduzido nas práticas diárias, na inclusão de pessoas diversas, né? Na cota para pessoas com deficiência, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar incorporado, porque senão fica mais uma palavra solta ali, que não quer dizer nada e que não leva para lugar nenhum. Então, olha que importante, o treinamento, ele vai se alinhando com cada uma das questões que envolvem essa estratégia inicial daquela empresa. E aí, a gente tem que entender que isso também tem que ser baseado num diagnóstico real.
Então, qual é o diagnóstico que eu faço hoje da minha empresa? É problema relacional? É problema com liderança? É problema técnico? É técnico em que área? O que essas pessoas precisam ser treinadas? Às vezes é simples uma ferramenta de Excel, que você coloca uma pessoa errada para fazer, ela vai fazer errado mesmo, entende? Mas eu não diagnostiquei, eu não sei o que está faltando, eu não sei como que essas pessoas estão ou não estão nas suas funções. Então, fazer esse levantamento é diferente de pegar e falar assim, o que vocês gostariam de ser treinados? É também uma ferramenta de análise, de diagnóstico. Não deixa de ser um bom indicador ali. O que as pessoas gostariam de ser treinadas ali naquela empresa? Uma simples pergunta, pode fazer um forms ali e mandar para a empresa toda, para identificar alguns pontos interessantes. Agora, uma pergunta para os gestores, um diagnóstico em cada setor de quais as dificuldades que estão acontecendo ali, a própria avaliação de desempenho aponta dificuldades, gaps, lacunas de aprendizagem que a gente pode reverter em um plano de treinamento. Não precisa ser dado tudo de uma vez. Vamos treinar a cada 3 meses, vamos treinar quantos treinamentos por mês, né? Até porque não dá para tirar todo mundo do lugar ao mesmo tempo. E você pode fazer treinamentos focados em competências-chave. Então, eu preciso desenvolver novas lideranças? Não preciso ter liderança no lugar. Eu posso começar a trabalhar a mentalidade de liderança, né? Eu tenho que desenvolver criatividade, é uma área de inovação. Não, tem que treinar, são os motoristas para a questão de uma nova mudança que teve ali na coisa de trânsito. Não, é um caminhão novo que chegou. Enfim, é entender o que é que a empresa está buscando para a gente criar treinamentos alinhados, né, integrados também com essa performance e com a própria cultura da empresa. Aí sim, você vai criar e você vai trazer indicadores. Não é, não tirei esse treinamento da minha cachola. Não. Olha aqui. Primeiro, isso aqui, desejo dos colaboradores, gaps e lacunas, competências chaves que precisam ser desenvolvidas. Se eu precisar definir 3, eu posso definir 3 estratégias de treinamento. Uma no que as pessoas querem ser treinadas, o outro nas competências-chave, que são importantes para a gente ter aqui, a gente precisa desenvolver. E um outro terceiro tipo é justamente esse treinamento focado aí num diagnóstico real das lacunas, das necessidades mesmo que a empresa apresenta. Né? E aí você tem uma dianteira enquanto uma proposta e que, inclusive, como consultora, você pode começar pelas ferramentas diagnósticas. Lá no nosso curso, eu vou dar para vocês uma série de ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia aí junto com as empresas. Então, a gente... Quer falar alguma coisa? Não. Então, assim, é entender que informar não é a mesma coisa que transformar. O ideal é, se a gente está pensando em capacitação, é um conteúdo, é um evento, é curto prazo. Mas quando eu estou falando de transformação, eu estou falando de mudança, de cultura, é coisa que envolve médio e longo prazo. Então, vai demorar mais tempo. A própria NR1, né, é difícil, são conteúdos de difícil de gestão, falar de assédio, né, falar, por exemplo, de inclusão, é difícil, até a gente vai pensar, eu trabalhei no meu mestrado inteiro com a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações, porque a gente tem uma lei de cotas, ela precisa ser cumprida, mas o que muitas vezes acontece entre as pessoas com muita vontade de cumprir a cota, mas elas ficam excluídas, então é inserção, insere, mas não inclui. Uhum. É porque são diferentes necessidades de acordo com a deficiência. Uma pessoa com uma deficiência visual não tem a mesma necessidade que uma pessoa com deficiência auditiva, que não tem a mesma necessidade de um cadeirante. Então, assim, e as pessoas não estão preparadas para receber as pessoas com deficiência nas empresas. E acaba sendo um processo muito mais excludente do que de forma, como uma verdadeira inclusão mesmo. Então, assim, acaba sendo até perverso. Tem gente que contrata só para deixar ali afastadinho, num lugar onde ninguém vai ver, né? Então, assim, eu acho uma dó, uma pena. Mas hoje a gente tem muitas deficiências adquiridas, por exemplo. O número de acidentes tem aumentado e as pessoas acabam adquirindo deficiências. Então, elas podem ter todo um processo de readaptação para o mercado de trabalho e serem incluídas, de fato, com os mecanismos que existem. Mas o jeitinho brasileiro acaba construindo aquela que falta um pedacinho de dedo, né? Ter uma perna menor que a outra, bota na lei de cota, por quê? Porque eu não vou precisar fazer nada para adequar essa pessoa. Mas é a nossa responsabilidade também. Então, essas pequenas coisas que a gente vai pulverizando ali no RH, mostram o quão preocupados a gente tem que estar
com essas atitudes e com essas iniciativas. Magazine Luiza fez um processo muito bacana de inclusão para lideranças, onde ela fez um recrutamento e uma seleção, onde ela deixava explícito, contrata-se gestores negros. Por quê? Você já viu esse? Já. E deu um bafafá na internet. Por quê? Porque essas pessoas não chegavam. Sim, realmente. Infelizmente. Infelizmente, por que não chegam? Não falta uma estratégia de recursos humanos? Entende? Se alguém não falar, não despertar para essa atenção, as coisas vão perpetuando. As ações, elas continuam do mesmo jeito, né? Então, assim, precisa criar algumas coisas que estão fora da caixinha. Não vai estar bonitinho no livro ali para você ver, não. Você tem que pensar fora da caixa. O que é que eu, como consultora, como funcionária, colaboradora, posso fazer aqui nesse ambiente para me destacar sem querer, assim... É porque o negócio é muito sutil, entende? Quando a gente quer ir com muita sede ao pote, a gente incomoda. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa linha limítrofe. O que as empresas querem? Elas querem lucro. Elas querem ganhar dinheiro. Quando a gente consegue reverter o cuidado com as pessoas em lucro para as empresas, a gente está falando na língua dos gestores. É aí que a gente se destaca. Por isso que eu falo, a gente tem que embasar todas as nossas decisões em ferramentas diagnósticas, em indicadores, em números, porque é isso que eles entendem. Então, se você tem dificuldade, às vezes, para mexer no Excel, aprende a mexer, porque ele gera gráfico, ele gera indicador, ele gera número. E quando você vai colocar isso numa apresentação, o olhinho deles até brilha, né? Mas você está falando de quê? De gente. Mais de uma maneira que eles compreendem, que eles entendem. Então, até as estratégias de treinamento, passa uma avaliação de reação depois de cada treinamento. Verifica com os colaboradores quantos aproveitaram, quantos gostaram. Por quê? Porque essa ferramenta também te ajuda depois a melhorar os próximos treinamentos e até respaldar que novos sejam feitos, sejam ofertados. Então, todo cuidado com treinamento, e quando eu faço treinamento, eu cuido desde a lista de presença, ao cronograma do treinamento, ao coffee break para dar para o colaborador, porque pensa, treinamento é bom para a empresa, mas geralmente a empresa às vezes quer treinar o colaborador num sábado, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, que é dia que o povo já não está mais com cabeça. E às vezes acha que está fazendo menos que obrigação do que treinar. Não, treinamento é um cuidado, é bom para a empresa, mas é bom, aliás, é bom para o colaborador, mas é bom para a empresa também, né? Que vai estar ali capacitando, vai ter um time mais forte, mais engajado. Então, cuida de um detalhe, às vezes é um bombonzinho, às vezes que seja uma bolacha de água e sal com café, mas tem ali para mostrar que está sendo importante para o colaborador aquele momento com ele. Então, às vezes é o cuidado dos detalhes, sabe, que a gente precisa se atentar. Então, eu sempre peço, qualquer treinamento mínimo que seja, gente, não tem dinheiro não, água e sal e um café, sabe, um biscoitinho com café, uma bolachinha com café, mas ofereça algo, certo? E aí a gente vai melhorando isso daí. E aí, né, a gente treina não só para transferir conhecimento, mas também para mudar a cultura. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente sensibiliza, a gente acaba sustentando um crescimento de maneira muito mais sustentável a longo prazo mesmo, né? Um crescimento que vai acontecendo com as pessoas que estão ali, que vão mudando mentalidade, que vão aprendendo coisas novas, e a empresa ela vai conduzindo processos de mudança mais rapidamente. A pandemia foi um momento desses, né? As empresas que não estavam preparadas, que tiveram que reaprender, levaram muito mais tempo e talvez muito mais prejuízo tiveram até elas se reerguerem. E aí a gente pensa em treinamento mesmo, um programa de treinamento que tem a ver com esses 3 momentos, para que a gente possa, ao longo do processo, ao longo do ano, né, treinar a maior quantidade de pessoas possível, sem tirar todo mundo do ambiente de trabalho ao mesmo tempo. Então, pensar em carga horária de treinamentos e também em como dividir isso para todo mundo que precisa ser treinado é importante, porque às vezes você tem que replicar o mesmo treinamento em vários turnos ou em grupos menores de colaboradores. E a gente ainda tem uma outra perspectiva hoje com a tecnologia, que é, por que não cuidar para fazer treinamentos online, né? Então, assim, olha, muito legal nossa conversa hoje. Essas lives elas são mais curtas, mas é para despertar uma mentalidade. Então, pensando em treinamento como ferramenta estratégica, é algo que a gente pode pensar desde que a gente identifique
essas reais necessidades, levantamento de necessidades de treinamento, a gente consiga imprimir a importância disso dentro de uma empresa, né, trazendo indicadores que respaldam a nossa decisão por treinar o que a gente se propõe a treinar, e depois a gente também mensurar os resultados desse treinamento, para que a gente possa melhorar os próximos e também sacramentar ali a decisão de criar novos e de investir em novos treinamentos. Lembrar que treinamento não é custo, treinamento é investimento. Talvez um investimento a curto prazo, e outras vezes, a gente está pensando em desenvolvimento de colaboradores, os treinamentos, eles tendem a ser de médio e longo prazo. Então, é pensar que um treinamento é diferente do desenvolvimento nessa perspectiva. Um foca no curto prazo, enquanto o outro foca no longo prazo. Algumas empresas, elas criam até academias empresariais, academias corporativas, onde elas vão criando ali treinamentos que vão, né, sendo passados para todos os colaboradores que entram, e aqueles que já estão vão o tempo todo ali tendo uma reciclagem dos seus conhecimentos, porque também as pessoas que já estão há muito tempo precisam dar uma atualizada, principalmente na mentalidade, é cultural. Eu não sei você, mas muitas vezes você entra numa empresa, a pessoa vira e fala assim, você vai tentar fazer isso aí? Não, isso aqui não dá certo aqui não. Nem tenta, porque isso não vai dar certo aqui. Isso é mentalidade enrijecida, né? E às vezes a gente precisa treinar para mudar justamente essa mentalidade. Bom, vou ficando por aqui. Obrigada por me acompanhar. Eu que agradeço, imagina. Tá certo. Pode postar sim. Obrigada, viu? Boa noite, a gente se vê. Nosso encontro no Plano Carreira RH5+, é na próxima quarta.